Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando. Deus é bom pra mim. Aleluia. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando. Deus é bom pra mim. Aleluia. Meu Deus é bom pra mim. Onde não vai, tão forte brilha o sol. E a chuva cai. Amor tão grande assim. Sorriso vem pra mim. É Jesus. E é Jesus pra mim. Meu Deus é alegria. Alegria. Tão forte brilha o sol. E a chuva cai. Amor tão grande assim. Sorriso vem pra mim. Alegria. Meu Deus é bom pra mim. Amor. Pode ler no livro. Beija! Amém! Hoje nós vamos começar mais um EBD da Primeira Igreja Batista no bairro dos Estados. Quem tá com saudade de ir pra igreja? Eu! Mas eu sei que mesmo com saudade vocês lembram qual é o tema da nossa igreja. Qual é o tema da igreja esse ano, crianças? A ti, Senhor, entrego o melhor de mim. E a nossa divisa que está em Números 18, 29 diz o quê? Das ofertas que vocês receberem, dê a melhor parte para mim. Isso, tá onde? Em Números 18, 29. Crianças, vocês lembram que nós estamos fazendo uma série da nossa EBD falando sobre o melhor e que o nosso melhor é o fruto do Espírito? Antes de iniciarmos a nossa EBD, eu vou pedir para Davi orar, para que Deus possa abençoar e que a gente tenha sabedoria e entendimento para compreender a nossa EBD, tá? Feche os olhinhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo que tem feito. Obrigado por estar nos conceder mais uma EBD. Nos dê sabedoria para que nós entendamos o que essa EBD nos quer nos dizer. E faça-nos que memorize para toda a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém! Crianças, hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Lembra daquela árvore cheia de frutos? Nós já vimos em Gálatas 5, 22 e 23 que o fruto do Espírito tem diversas coisas, igual essa árvore, toda colorida. Nesse vermelhinho. E isso nós vamos falar qual, Débora? Bondade. Nós já falamos sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, a paciência, a amabilidade. E hoje, que a amabilidade foi gentileza, ser gentil, vocês lembram? Hoje nós vamos falar sobre a bondade, que está nesse vermelhinho. Davi, por favor, explica pra gente o que é bondade no dicionário. Bondade no dicionário significa qualidade de quem tem alma nobre e generosa e naturalmente inclinado a fazer o bem. Inclinado a fazer o bem na Bíblia. Vamos ver o contexto bíblico, o que é que a gente encontra sobre bondade. O versículo que a gente vai trazer hoje está em Efésios 4:32, que diz o seguinte, crianças: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Crianças, Davi, Débora, para falar sobre a bondade, eu queria trazer para vocês a história De Adão e Eva. Isso, Débora, a história de dois personagens bíblicos que foram os primeiros seres humanos que Deus criou, Adão e Eva. Nessa história, crianças, vocês, não sei se vocês lembram ou lembram da história de Adão e Eva. O que é que aconteceu? Deixa eu falar, Débora, primeiro. Conta a história de Adão e Eva, Débora. Adão e Eva serviam a Deus muitos dias que eles faziam o Espírito Santo para Deus. De repente, um dia aconteceu, parecia uma serpente Quem enganou Eva? que enganou Eva,
que aí Eva, achando que Adão foi lá e buscou Eva, e aí a guia passou e disse para Adão, come a maçã, que nem disse Eva. Ninguém não acreditou que aí o mal atravessou. Quando veio a Deus para limpar a floresta, para ficar tudo bem, para ficar limpa como Deus gosta, eles se esconderam em uma árvore. E aí, quando apareceu Adão, ele disse que aí a mulher deu uma maçã. Então, e Eva disse que a maçã era muito mal e ela sentiu o espírito mal, o do bem, que foi a semente que enganou ela. Então, aí, Jesus, eles iam em rancho e eles fugiram do rancho. Isso, peraí, Débora, deixa a mamãe falar agora. Deixa eu falar. Vai, Davi, fala. Muito bem, Débora, você contou a história. Davi, nós vamos falar. Deixa eu falar e depois vocês completam. Adão e Eva, vocês lembram que Adão, Deus criou o homem do pó da terra. Mas o homem estava se sentindo sozinho, porque todos os animais tinham o macho e a fêmea. E o homem ainda não tinha, então Deus fez a mulher. E eles viviam no jardim do Éden, onde tudo era perfeito. Não tinha maldade, não tinha nada. Mas Deus falou para Adão e Eva não comer a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Que Débora disse que é a maçã, porque parece a maçã. Mas na verdade o fruto, Débora, era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Que nunca foi conhecido. Isso, mas a serpente disse para Eva que não tinha problema nenhum ela comer, porque ela seria conhecedora. E Eva não obedeceu a Deus e comeu o fruto, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas além de comer o fruto, ela levou para Adão. Adão também comeu o fruto. E quando Adão comeu o fruto, sabe o que aconteceu? Fugiram. Eles começaram a enxergar o bem e o mal. Então eles perceberam que eles estavam nus. Então eles começaram a ter vergonha. E nesse momento, mesmo assim, eles se esconderam. Deus perguntou a Adão e Eva por que eles tinham feito, eles se esconderam. Então Deus tirou ele do jardim do Éden. Mas Deus foi tão bom, que mesmo Adão e Eva pecando, Deus já tinha um plano para nos dar uma segunda chance de viver na Nova Jerusalém, no lugar perfeito. Ficava no lugar perfeito. Vocês sabiam que mesmo com o pecado de Adão e Eva, Deus já tinha um plano perfeito para a salvação, que a gente pode encontrar isso no livro de Gênesis. Mas vocês, crianças, que acompanham os jovens da nossa igreja e que já memorizaram o versículo que está em João 3,16, que Deus fala um plano de salvação para todo mundo. Fala para mim, bem alto, Davi, Débora, o que tem em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna! Ou seja, criança, mesmo Adão e Eva, que eles pecaram e Deus os perdoou, Deus também pode perdoar a gente, Ele perdoa porque Deus é bondoso. Passa, por favor, Davi. E eu tenho uma pergunta, como você e como eu, como você, Davi, como Débora, vocês podem ser bondosos? Explica pra mim, Débora, depois Davi explica. Porque Jesus criou a gente com amor e a vida agradável que Ele explicou tudo. Então, Eva e o amigo dela, que é Adão, eles comeram o fruto do Espírito, mas eles fugiram e eles saíram, foram terra deserta, mas voltaram para a floresta. Então, Débora, a pergunta, eu vou repetir a pergunta que a mamãe acha que você não conseguiu entender. Como é que Débora pode ser uma pessoa bondosa? Como é que Débora faz para ser uma pessoa bondosa, uma pessoa boa? Eu sei.
Porque Jesus é o amor. Isso. O amor faz a gente ser bondoso, sim. Davi, como é que você pode ser bondoso? Exercitando mais o amor, ajudando mais, ajudando os necessitados. A palavra de Deus nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,15. É um versículo um pouquinho grande, mas ele diz assim, ó. Como é que a gente pode ser bondoso? Vamos escutar para aprender? Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Ou seja, mesmo que você esteja numa situação e que as pessoas fizeram mal com você, você não pode devolver o mal com o mal. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15, diz: retribua o mal com o bem. É isso que está falando. Mesmo que o mal aconteça e esteja ao nosso redor, a gente tem que continuar firme e sendo bondoso, fazendo o bem, porque isso é a forma que Deus está nos ensinando para que sejamos bondosos, para que tenhamos o fruto do Espírito. Minha mãe também sempre fala, pague o mal com o bem. Isso, é porque Deus nos ensina isso. Mas hoje eu trago um versículo, Débora, para a gente memorizar, que está em Deuteronômio 7:9. E eu vou pedir, Débora, para que você possa repetir. E depois o Davi vai repetir. Eu vou falar, você vai falar junto comigo, tá certo, Débora? Que diz assim, ó. Saibam, portanto... Bem alto, Débora. Portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Deus. E Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança que mantém a aliança e a bondade e a bondade por 1000 gerações por 1000 gerações daqueles que o amam daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. E quando Jesus veio ao mundo, qual foi o mandamento que Ele nos trouxe para explicar os 10 mandamentos? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? a si mesmo. Então, vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. Passa mais um, Davi, por favor. Vocês vão lendo, quem já consegue ler, e eu vou falar e vocês vão pensando, tá? Para refletir. Se Deus é bondoso e nos deu seu único filho para nos salvar, para que tenhamos a vida eterna e perdoar os nossos pecados quando nos arrependemos, imagina como será poder ir morar lá no céu. Será perfeito! Ótimo, único, que nunca terá aqui na terra. Isso nunca, né, Davi? Nunca terá aqui na terra lugar como o céu. Já houve há muito tempo que foi o jardim do Éden. Mas o pecado entrou no mundo. Mas Jesus veio ao mundo, Jesus cresceu, morreu numa cruz, ressuscitou quantos dias, Débora? 3. No terceiro dia, Jesus ressuscitou! E Ele está vivo e vai voltar. E quando Ele voltar, nós vamos poder morar no céu. Enquanto nós não vamos morar no céu, nós podemos desfrutar o melhor, porque o melhor é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito que aprendemos hoje é a bondade. E só para a gente relembrar, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2. Crianças, até a próxima EBD. Davi e Débora, tem algum recado? Dê um joinha. Dê um joinha se quiser continuar assistindo mais vídeos e aprender mais sobre Deus. E se souber, compartilhe. Deixe seu like. Joinha. Crianças, quero te falar uma coisa. Se vocês quiserem ter no livro de Adão e Eva, leem aqui
que nós vamos sentir muita saudade de vocês, que você não pode ir para a igreja, mas quem pode ir para a igreja é a gente. Crianças, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E como Débora falou, mostra o livro, Débora, você pode ler na Bíblia. E tem outros livrinhos que pegam parte da história da Bíblia que você também pode ler. E pode ler para o seu papai, para sua mamãe, para sua avó, pedir para ele lerem para você. Fala de Jesus para todos os coleguinhas e tenham fé. Porque o fruto do Espírito é alegria, é amor, é Paz, amabilidade, e hoje a bondade. Vamos espalhar o bem por todos os lugares. Tchau!